Bom dia, meus caros alunos. Estamos aqui hoje mais uma vez para uma aula de sociologia. A temática de hoje, nós vamos tratar justamente não puramente, sabe, do racismo, mas de teorias que embasam esse racismo. Dentro dessas teorias, né, que discriminam, que dão suporte para esse racismo, nós temos uma teoria que é chamada de racismo estrutural. Bom, Giovana, fala comigo aí no chat. Está conectado agora? Eu vi a sua mensagem lá no CMSP. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ergue a mãozinha, pelo menos, para dizer que está, tá bom? Bom, nós hoje vamos falar a respeito de teorias que, até hoje, século XXI, dão embasamento, sabe, a teorias discriminatórias, né? Seja pelo racismo, né, que a gente vive no Brasil, seja pela aquela xenofobia que existe com relação a pessoas que vêm de outro lugar, de outro país. Bom dia, Giovana! Linda, tem uma ótima novidade para te contar. Quem ficar hoje até o final, a Sâmia está aí, quem ficar hoje até o final, eu vou dar o forms para você fazer da semana que vem. Quem não participar, não tem a menor possibilidade de fazer. Vai ficar uma semana aí. Isso aí acontece. Eu mandei e-mail para todo mundo. Mas eu não cheguei a ver o e-mail. Está sem som aqui. O som não está chegando aqui. O quê? Vamos ver. Acho que deve estar baixo aqui. Deixa eu ver. Eita, meu pai está dormindo. Fala aí agora, Giovana. Então, desculpa a demora, que eu não cheguei a ver o e-mail. Pode ficar tranquilo. Eu não entendi o que você falou, está muito baixo. Eu não sei. Deixa eu ver se eu ergo aqui. Fala. Fala agora. Eu não cheguei a ver o e-mail. Agora eu ouvi. Você falou alguma coisa do e-mail, fala. Eu não cheguei a ver o e-mail do Google, porque eu não consigo ver. Fica tranquila. Fica Cadê tranquila. todo mundo? Cadê todo mundo? Não se preocupa com isso. Isso é normal acontecer com aula online. Um dia tem um monte de gente, outro dia tem um, outro dia tem dois. Eu já fiz várias aulas sozinho, sabe? Eu e eu mesmo. E depois coloca no YouTube, daí a rapaziada vai ver, sabe isso aí? Muito obrigado. Bem que eu queria pegá-la agora. Né? Mas pode ficar tranquilo, sabe? Todo mundo, Sâmia ou qualquer outro que entrar, sabe? Isso aí é normal, sabe? É aquele negócio... O pessoal não está adaptado ainda à aula online, tá? Só quem, sabe, já viveu esse tipo de ambiente, sabe que é assim que funciona, esses vão se enganjar, entendeu? Hoje, no século XXI, ou a pessoa aprende que o mundo mudou, o mundo está mudando, ou então ela não vai a lugar nenhum, entendeu? Imagina quando a gente voltar, que essa máquina que você está usando, o computador que você está usando, ele vai ser muito usado. O professor vai dar aula... Tem que falar isso daí pro meu pai. Não entendi. Tem que falar isso daí pro meu pai. Então, mas vai acontecer, isso aí é fato, viu? Isso aí é uma mudança que ninguém tem como parar. Ninguém não tem mais como parar, entendeu? Então, daqui para frente, por exemplo, vai ter aula de dia, à tarde vai marcar uma aula extra, vai botar exercício no site, vai fazer alguma coisa assim, sempre vai ser assim, entendeu? Daqui para frente é assim que vai funcionar. Demorou-se muito tempo para enfiar a informática dentro da educação. E agora que eles fizeram isso, tem até um canal na televisão, né, o CMSP. Você acha que eles vão pegar tudo isso e jogar no lixo? Mas nunca, 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 não vai, nunca mais. É daqui para frente, entendeu? Então, muita gente vai demorar a acontecer isso aí. Eu fico imaginando o pessoal do terceirão, que no final do ano, vai ter o Enem.
E não adianta você falar, não adianta falar, ah, mas eu não assisti, ah, eu não vi, ah, eu não entendi. Gente, só vai ter, sabe, existe o que a gente chama de teoria evolucionista, e isso é disso que a gente vai falar hoje, tá? Que tem um cara, ele chama Charles Darwin, a gente vai ver a respeito disso, tá? Ele fala assim que as espécies, com o tempo, né, milhões e milhões de anos, né, de evolução, algumas sumiram, outras permaneceram, e no final das contas sobrou quem? A mais forte? A mais inteligente? Sei lá, a mais sensitiva? Não. Sabe quem que sobreviveu? A espécie que melhor se adaptou às mudanças. Aquele que se adaptou melhor às mudanças permaneceram. E é a mesma coisa agora com essa revolução que está acontecendo dentro da informática, dentro, sabe, da nossa vida. Se você não se adaptar, você não vai sobreviver. Eu mesmo me recusei a usar celular durante muito, mas muito, muito, muito tempo. Eu achava aquele negócio horrível. Eu não quero usar isso. Só que chegou uma hora que ou eu uso ou eu morro. Não tem mais como. Entendeu? Meu pai. É normal isso daí, entendeu? Então, o que vai acontecer? Nós vamos tocar a nossa aula, quem tiver aqui vai ter as oportunidades, entendeu? E é bem assim, às vezes você ouve muito um negócio assim, ah, fulano de tal tem sorte, mas parece assim, quanto mais você se empenha, mais você se dedica, mais sorte você tem. Incrível, né? Não se trata de sorte, trata-se de estar preparado, né? Aí é que está o negócio. Bom, sendo assim, então, gente, nós vamos fazer o quê? Vamos dar início à nossa aula. E a nossa aula está falando de teorias, né, que, digamos assim, nos influenciam para que nós acabemos incorporando aquilo que é uma ideologia, às vezes de gênero, às vezes de xenofobia, às vezes teoria racista, e tudo isso está incorporado no nosso dia a dia. Isso quer dizer o quê? Que hoje em dia a gente ouve muito falar de um tal de racismo estrutural, né? O que é o racismo estrutural? É o racismo que já está impregnado na estrutura social do ser humano. Ou seja, digamos assim, as instituições que existem, por exemplo, a justiça, a escola, a família, as instituições, tá? O governo, as instituições públicas, todas elas já estão fixadas, né, já criadas para reproduzir essa forma de pensar. Isso significa o quê? Que essas instituições não é um indivíduo que está lá, o juiz, ele vai discriminar o réu porque ele é negro. A própria instituição já reproduz esse tipo de comportamento, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Para a gente começar isso daqui, né? Vamos começar agora, de verdade. Eu queria mostrar para vocês o texto que vai estar colocado para vocês na semana que vem. Ó, eu vou mandar ele hoje. A semana que vem vai estar disponibilizado. Então, vocês vão fazer hoje o Forms, adiantando uma semana já na sua atividade de sociologia. Ó, beleza, vai sobrar tempo para correr atrás de outras coisas, né? E a temática é justamente a temática que a gente já vem trabalhando no CMSP. Deixa eu mostrar aqui o texto para vocês. Esse texto vai estar numa guia. Vamos ver aqui uma janela. Dá uma olhada nesse texto. É claro que todo mundo deve estar vendo aí, mas eu queria que vocês me dessem um sinal de que está vendo. Sâmia, está vendo? Está aí, Sâmia? Legal. Então, vamos dar uma olhada. Legal. Vamos dar uma olhada lá. Ó, quando a gente pega esse texto para dar uma olhada, ó, a aula do primeiro ano, né? Essa aula foi transmitida no CMSP dia 4. Dia 4 foi quinta-feira. Racismo científico, né?
Teorias que excluem, parte 1, e tem a parte 2 que continuou o mesmo assunto, não mudou muita coisa, então nem acrescentei aqui. Aqui, gente, ó, está o quê? O questionário que vai estar colocado para vocês. Vai ser só questões, não vou colocar... tá vendo esse questionário que está aqui do lado? Ó? Dá uma olhada aqui. Ó. Esse questionário que está aqui, ele vai estar via Forms e vai estar também no site da escola, semana que vem, tá? E não vai passar disso, tá? Eu não vou colocar novo texto, novo isso, novo aquilo. Vai ter essa aula que vai ajudar vocês. E nessa aula eu tentei colocar agora para vocês algumas informações que, de repente, não chegaram lá no CMSP. Por exemplo, só um exemplo. Lá se falou de darwinismo social, mas assim, eles partiram do princípio que todo mundo sabia o que é darwinismo social, porque essa matéria a gente vê meio que de relance no 9º ano, tá? Que fala, quando fala da colonização e descolonização da África, né? A gente estuda muito a respeito do darwinismo social, né? Da motivação do homem branco está colonizando, qual era a justificativa dele, né? Então a gente vê isso lá, quando a gente estuda, né? Mas fora isso, gente, a gente não vê muito essa situação. Então, eu queria, primeira coisa, explicar para você através de um vídeo pequeno e muito bem explicado, tá? Do Jenner Cristiano, sabe, velho conhecido meu, pego bastante coisa dele para aprender, para passar para os meus alunos, tá? E eu quero que você assista esse vídeo, tá bom? Esse vídeo, ele tá no YouTube, tá bom? Quem quiser dar uma olhada nele, pode dar, não tem problema nenhum, tá? Dá uma olhada nessa tela agora aqui. Você já deve estar vendo essa tela aqui, ó, tá? Então, nessa tela, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Darwinismo social, imperialismo, eugenia, racismo científico, evolucionismo social. Sociologia é um resumo, tá? Mas eu gostei desse resumo. Quem é dono desse canal é Historiação Humana. Ó, o Jenner Cristiano é que é o apresentador, tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Ó, não é um vídeo longo, ele vai estar em torno de uns 10 minutinhos, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque muito do que ele vai estar falando aí vai ser cobrado lá no questionário. Agora, veja só, por que eu tenho que prestar atenção nisso? Porque muita gente está fazendo o meu questionário, principalmente sociologia. Sociologia você tem que usar a cabeça. Se você não souber usar a cabeça, é bom você saber fazer pesquisa na internet. Veja só, tem gente que está lá o negócio, ele vai lá, a primeira opção que pega, ele vai lá e clica em cima e manda para mim. Mandou para mim errado, vai valer só 1/3 da nota. Entendeu? Porque a nota, qualquer nota é dividida em 3. Atitudinal, que leva em conta a sua atitude de ter feito. Procedimental, se você seguir o procedimento correto. E conceitual, se você entendeu o conceito. Se você entendeu o conceito, você vai marcar certo. Bom, então só ir lá e clicar não vai te garantir nota nenhuma. Tem que pensar antes de fazer. Então vamos para a nossa apresentação, para vocês darem uma olhada. Ó. Darwinismo social, tá? Vamos colocar aqui no começo e a gente vai ver. Ó. Teorias racistas do século XIX. O século XIX começa em 1801 e vai até 1900, tá? Então prestem atenção. Eu vou mutar o meu aqui para o som do vídeo sair melhor para vocês aí, tá bom? Veja lá. Vamos mutar. Passaremos a analisar a partir de agora outro elemento de destaque que fundamentou as ações do imperialismo. Tratam-se das teorias raciais do século XIX. Vamos aprofundar a partir desse momento as principais características do darwinismo social e da eugenia,
as teorias científicas que sustentaram o racismo entre os séculos XIX e XX. Antes de falar sobre as teorias científicas que fundamentaram a prática do racismo e a dominação imperialista, devemos partir da referência fundamental para a compreensão deste tema. Vamos falar um pouco sobre Charles Darwin e sua obra revolucionária, A Origem das Espécies, publicada em 1859. Segundo os estudos de Charles Darwin, o clima do planeta sofreu inúmeras alterações ocorridas ao longo de bilhões de anos. Essas alterações climáticas provocaram limitações no fornecimento de alimentos para as milhares de espécies que habitavam o planeta. As únicas espécies que sobreviveram foram aquelas que se adaptaram às modificações impostas pelo ambiente. Darwin chamou esse processo de seleção natural. Na teoria de Darwin, é o ambiente que seleciona as espécies mais adaptadas, provocando um processo evolutivo. Segundo as palavras do próprio Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. As ideias de Darwin tinham como objetivo analisar o processo evolutivo pelo qual passavam todas as espécies que habitavam o planeta Terra. Agora vem a pergunta: o que as ideias de Charles Darwin têm a ver com o tema do imperialismo? Vamos responder essa pergunta logo a seguir. Era preciso explicar as ideias contidas na Origem das Espécies para que você compreendesse de onde veio o darwinismo social. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, é preciso fazer uma importante observação. Preste muita atenção a partir desse momento. Charles Darwin não é o criador do darwinismo social. O darwinismo social é uma apropriação das teorias de Darwin feita pelas ciências humanas, filosofia, sociologia e história, e aplicadas ao funcionamento da sociedade no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, Darwin não é o autor das teorias científicas que foram usadas para justificar a prática do racismo e do preconceito contra os povos não europeus. Agora sim, podemos falar sobre as principais características do darwinismo social. Vamos analisar os seus principais pontos a partir de agora. O darwinismo social defendia a existência de uma raça superior, representada pelo branco europeu. O homem branco seria o mais desenvolvido e evoluído dentre todas as raças humanas. Além disso, o seu dever seria levar a civilização e o desenvolvimento às outras raças inferiores, tais como africanos, asiáticos, mestiços em geral. O fundamento central do darwinismo social era o seguinte: da mesma forma que ocorria a seleção natural entre as demais espécies, ocorreria o mesmo nas sociedades humanas. Desse modo, era natural concluir que existiam empresas, estados e grupos populacionais mais evoluídos, capazes de estabelecer o seu domínio sobre os demais concorrentes. Agora, o nosso ponto de maior interesse. O darwinismo social foi utilizado pela política imperialista para justificar a missão civilizatória, segundo a qual era um dever do branco europeu levar a civilização e a evolução aos povos atrasados. Esse seria o fardo do homem branco, que deveria ser carregado filantropicamente, ou seja, o branco europeu estaria realizando um gesto de caridade e solidariedade ao levar a civilização aos grupos humanos considerados atrasados e selvagens. Na verdade, esta foi uma justificativa para dominar outros povos e outros territórios, explorar sua mão de obra, seus recursos naturais e mercados consumidores. Dessa forma, foi construída uma das primeiras teorias raciais durante o século XIX, cujo objetivo era afirmar a superioridade do homem branco europeu sobre os demais povos existentes no planeta. A imagem que veremos a seguir apresenta com bastante fidelidade as crenças dominantes no final do século XIX e início do século XX.
A imagem representa o fardo do homem branco e sua missão civilizatória. É possível perceber dois senhores vestidos com as cores das bandeiras da Inglaterra e dos Estados Unidos, carregando um fardo repleto de outros povos incapazes de evoluírem sozinhos. Inglaterra e Estados Unidos representam as raças evoluídas e civilizadas. Os demais homens carregados nos fardos possuem traços físicos das populações da Ásia, Oriente Médio, África, América Central, América do Sul, dentre outros. Eles representam as raças inferiores. Durante a subida, o homem branco supera diversos obstáculos, tais como a barbárie, a ignorância, o vício, a superstição, a brutalidade e o canibalismo. Todas elas seriam características dos povos considerados primitivos. Somente depois de superadas essas barreiras é que o homem branco conseguiria levar as raças inferiores até o topo do desenvolvimento, lugar onde estaria a civilização. O darwinismo social não foi a única teoria racial do século XIX. Houve ainda a criação de outra teoria que ficou conhecida como eugenia. É sobre ela que iremos falar a partir de agora. Vejamos então as principais características da eugenia e as grandes repercussões que ela teve em várias partes do mundo. A eugenia foi uma ciência criada no século XIX com o objetivo de desenvolver métodos científicos para melhorar a raça humana pelo controle da reprodução. O termo foi criado pelo americano Francis Galton em 1883, que coincidentemente era primo de Charles Darwin. A palavra eugenia significa bem nascer. A eugenia foi um processo de seleção artificial, cuja intenção era promover a limpeza racial dos grupos considerados inferiores e inaptos para promover o desenvolvimento da raça humana. Os grupos inferiores eram todos aqueles que não eram brancos. Portanto, fica evidente a concepção racista dessa prática, que era considerada uma ciência nos séculos XIX e XX. O foco fundamental da eugenia era melhorar as características raciais das futuras gerações, sendo colocada em prática em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. É importante que você saiba também que a Alemanha, sob o comando dos nazistas, foi o país que levou a eugenia até as últimas consequências, no episódio conhecido como Holocausto. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados. Além disso, foram caçados e exterminados outros grupos sociais considerados impuros e inválidos, tais como ciganos, deficientes físicos e deficientes mentais. Vamos falar agora sobre a aplicação da eugenia no Brasil. Para fazer isso, vamos analisar uma iconografia, ou seja, um documento visual. Aqui cabe mais uma importante observação. Toda imagem é uma fonte histórica. Toda imagem é um texto, que deve ser lida e interpretada como instrumento de compreensão da sociedade. Esta é uma competência que você deve procurar desenvolver para a prova de Ciências Humanas do Enem. A fonte visual escolhida para a análise é um quadro intitulado Redenção de Cã, produzido por Modesto Brocos, no ano de 1895. A obra artística de Modesto Brocos é uma tradução das concepções científicas mais avançadas da Europa, responsáveis por influenciar o pensamento das elites brasileiras no final do século XIX e na primeira metade do século XX. No Brasil, a eugenia foi colocada em prática por meio da política de branqueamento. A elite brasileira acreditava que o grande número de negros, mulatos, mestiços, assim como toda a cultura de origem africana e indígena, seria um obstáculo intransponível para que o Brasil pudesse alcançar a civilização e o desenvolvimento. Tratava-se do incentivo à imigração europeia para purificar e branquear a população brasileira por meio de uniões conjugais com a raça superior branca vinda da Europa. A imagem ao lado é uma tradução artística das ideias científicas de maior credibilidade naquela época. A avó é negra,
A filha é uma mestiça mulata. A salvação vem com um genro branco europeu. Dessa união nasce o tão desejado neto branco. Esse é o motivo pelo qual a avó negra estende as mãos aos céus, agradecendo a Deus pela bênção de conceder-lhe um neto branco. Assim, nós terminamos a abordagem sobre as teorias raciais do século. Vamos voltar aqui. Tá todo mundo aí ainda? Sim. Legal, legal. Daí é o seguinte, vocês viram aí que, por exemplo, esse negócio da teoria, de discriminar o negro, isso daí faz parte de todo um formato que foi pensado lá no início do século XIX. Né? Não é uma coisa que surgiu ontem, surgiu hoje. E essa forma de se pensar, ela está impregnada na nossa sociedade, ela faz parte da nossa sociedade. É aquilo que a gente chama de estrutural. Ou seja, as instituições, tudo que existe na nossa sociedade, ela foi elaborada em cima desse tipo de pensamento. Então, hoje em dia, e eu venho falando disso em várias aulas, tentando demonstrar isso, né? Que o que nos diferencia é justamente a cultura. Nós somos seres humanos iguais, né? Esse negócio de achar que um é mais inteligente que o outro, um é mais capaz fisicamente de que o outro, isso aí é tudo balela. Você já caiu por terra, isso aí já não se deve nem se considerar mais isso. Para demonstrar isso, tem lá aquela gravura, né, colocado, uma coisa que existiu no Brasil, e eu estava vendo isso aí no Brasil, acho que no segundo ano do ensino médio, que eu estou falando de história com eles, né, para eles eu dou, não, geografia. Ele estava falando, né, das fronteiras e tal, né, e como que o Brasil foi mudando a cara, né, tem uma época que o Brasil abre as fronteiras para imigrantes europeus, justamente para branquear a raça brasileira, né, do povo brasileiro, porque eles acreditavam piamente, gente, que quanto mais branco, mais evoluído seria. O fato é que se nós hoje, né, quem se considera branco no Brasil, se ele for para os Estados Unidos, ele não é branco, ele é ticano, né? Você é de uma outra etnia, você não é branco, né? Acontece a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com os espanhóis que vieram viver na América, né? Eles eram chamados de crioulos, né? Crioulo, né? Mesmo ele tendo pele branca, mas só por ele viver na América, ele já tinha e sofria discriminação. Essa discriminação a gente é perceptível nos dias de hoje, né? E as atividades que são colocadas é justamente para você pensar nesse sentido, tá? Fazer algumas reflexões nesses termos, tá? Então, muita atenção na hora de se fazer. Eu quero mostrar para vocês agora também um vídeo, né? Esse vídeo, ele foi usado lá no CMSP para poder falar de racismo. Eu não sei se vocês assistiram às aulas do CMSP. Vocês assistiram às aulas do CMSP? Eu acompanho todas. Vocês assistiram? Assisti. Você também assistiu, Samia? Assistiu, né? Tomara que sim. Vocês vão lembrar do videozinho. Esse videozinho agora sim vai fazer um pouco de sentido para vocês depois dessa conversa que a gente teve. Que esse vídeo foi mostrado para vocês no sentido de conseguir resumir o que aquela professora estava querendo dizer, tá bom? Então, prestem bastante atenção, tá? Nesse vídeo que eu vou colocar agora, que é para finalizar, tá? Eu vou usar o mesmo vídeo que eles para vocês não ficarem fora de foco, tá bom? Veja só o sentido que faz assistir esse vídeo agora. Tá? Vamos colocar aqui para vocês verem. Uma guia, tá numa guia. Aqui, ó. Vocês conseguem ver isso daí? Conseguem ver? Beleza?
Beleza, obrigado, Samia. Daí é o seguinte, esse vídeo foi passado lá no CMSP. Só que a professora lá falou um monte e tal. De repente você pode ter assistido esse vídeo, mas não prestou aquela atenção com aquele enfoque que eu queria ter dado, né? Se eu tivesse lá no CMSP, eu, antes de tudo, falaria justamente dessa eugenia, sabe, desse racismo estrutural, falaria, sabe, do que aconteceu no Brasil, essa tentativa de branqueamento, essa crença, né, nessa teoria de branqueamento. Gente, existiam teorias até que eles mediam o nariz do negro, o tamanho da cabeça, o espaço entre os olhos, para dizer qual é o nível de evolução que aquele indivíduo estava, se ele estava no estágio mais avançado ou não. Imagina só que isso daí não é uma coisa normal, entendeu? A pessoa pode ter um nariz grande e ser inteligente, né? Sabe, digamos assim, e conforme o formato da cabeça tinha propensão, sabe, a ser bandido, ou ser um estuprador, ou ser isso, ou ser aquilo, né? Então, tem muito disso, e isso foi apropriado, gente, durante a Segunda Guerra, né? Durante a Segunda Guerra, a motivação deles exterminarem, por exemplo, os judeus, era justamente o quê? Que era uma raça inferior e deveria ser eliminada. E muita gente acreditou nisso, e muita gente traz até hoje esse tipo de coisa. Mas uma coisa eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Ninguém nasce racista. Tá? E a gente está acostumado a contestar o crime do racismo somente como uma coisa moral, né? Um crime moral, sabe? É inaceitável moralmente alguém discriminar um negro. E o crime não é só moral. Entendeu? Ele é muito mais que isso, ele está arraigado, gente, sabe, na nossa cultura. E a gente tem que realmente, sabe, mudar essa situação e começar a perceber através do aprendizado, sabe, da ciência, sabe, a ciência que tem que nortear o que a gente, sabe, como que a gente interpreta o mundo, né? Por isso que existe a sociologia, tá? A sociologia, ela usa história, geografia, psicologia, antropologia, a própria sociologia, justamente para tentar explicar o comportamento humano, tá? Enquanto ser social, enquanto uma sociedade. Por que nós temos esse ou aquele comportamento? Vamos assistir o vídeo que foi passado do CMST. Vocês vão ver só. Hierarquizar superiores, inferiores e subordinados. Vamos lá. Aí. Negro, branco, cafuso, índio. Você sabe dizer qual é a sua cor e a sua etnia? Para não se confundir mais, se ligue no Diversidades. Os indivíduos são geneticamente semelhantes. Os poucos genes diferentes, associados à aparência física e à cor da pele, por exemplo, sofrem influência do meio ambiente. Você deve estar se perguntando, o que diferencia as populações humanas? Para a etnologia, são seus usos e costumes, a sua cultura. Como raça é um fenômeno improvável cientificamente, o conceito mais utilizado hoje em dia é o de etnia. É a nossa herança cultural, e não a nossa raça ou a nossa cor, que define a nossa identidade. O conceito de raça foi criado pelos brancos colonizadores para hierarquizar raças superiores e inferiores e subordinar. O movimento negro reutilizou esse conceito de uma forma política, raça enquanto grupo político emergente solicitando medidas reparatórias. E o que aumenta o racismo não é você falar em raça. O que aumenta o racismo é a luta política e econômica pela manutenção dos privilégios. A mudança da igualdade de oportunidades não vai desqualificar, vai possibilitar todos terem direitos, igualdade e oportunidades iguais. Mas na medida que você consegue igualdade de oportunidades, esse sistema desmonta. E nós precisamos hoje de humanização das diferenças. O diferente tem que voltar a ser considerados humanos para poder terem direito a tudo isso que a gente está pedindo, exigindo, nem solicitando mais, exigindo mesmo. Quem aí já sofreu algum tipo de discriminação étnico-racial? Ainda há um racismo muito grande
com essa coisa de diversidade étnica no Brasil. Mas eu acho que as pessoas estão querendo aprender mais, estão querendo se estudar mais sobre o assunto para saber lidar com as diferentes culturas que tem no Brasil. Subir em ônibus, as pessoas acharem estranho, até mesmo em ruas, de que quando vê um negro se afasta, com medo. Receber diversos apelidos como petróleo, carvão, por conta da cor da pele. Voltamos. Então, você viu aquela entrevista? É uma coisa assim que é... Não, era assim, uma entrevista que passou no Fantástico. Ah! Uma entrevista que passou no Fantástico de um homem que foi, tipo assim, acusado, um homem negro que foi acusado 9 vezes por crimes que ele nunca cometeu. Entendeu? É aquilo que eu chamo do racismo estrutural, né? Eu tinha até separado um videozinho aqui, mas daí ia ficar muita coisa, né? Um caso, por exemplo, que aquele médico, o Dr. Drauzio Varela, certa vez ele estava dentro de um carro com 2 pessoas, essas 2 pessoas, o pai e o filho, né, na frente do carro, ele atrás, a polícia parou todo mundo e achando que ele estava sendo sequestrado, né? E mesmo ele tentando argumentar com os policiais, fizeram as pessoas que estavam com energia à mão, sabe, se identificar e tentar explicar que não era um sequestro, que se tratava de amigos, e ele estava ali, sabe, levando fecha seu microfone, Giovana. Estava levando o doutor para um determinado compromisso, que eles eram amigos, né? E mesmo assim os policiais ainda deu muito trabalho para entender, justamente porque a polícia, enquanto instituição, ela também está mergulhada no racismo estrutural, né? Todo mundo leva para si, né, para onde vai, uma carga de como foi criado, de como foi ensinado, e racismo se ensina, se aprende, ninguém nasce racista, né? Às vezes a sua família não é racista, mas você se torna porque você faz parte de um grupo, ou até para você não se sentir discriminado, você acaba discriminando, né? Acontece muito isso. Eu também acho que eles estão fazendo um trabalho errado, mas eles estão respondendo justamente àquilo que a estrutura pede, entendeu? A estrutura pede. O negro, ele é suspeito, né? Historicamente, ele foi sempre considerado suspeito, né? Agora, veja só. A gente finalizando isso aqui, eu quero colocar para vocês agora o Forms, tá? Veja só, eu só não vou expor o Forms aqui, porque só vai ter direito a fazer esse Forms somente quem está aqui na aula. Eu vou colocar aqui para vocês e vou pedir para vocês fazerem o seguinte, para que vocês não passem para ninguém, que também não vai adiantar, eu só vou liberar 2 e-mails para poder responder. Ó, tá aí no chat. Vou liberar 2 e-mails para poder responder esse questionário. O seu e o da Sâmia, tá bom? O restante do pessoal, eles vão ver a nossa aula aqui, porque essa aula vai estar anexa à atividade que eu vou colocar. Daí eles vão pensar assim, poxa, mas se eu tivesse assistido, eu já teria feito essa atividade. E se eles tentarem fazer a atividade sem assistir essa nossa aula, essa minha explicação, eles têm grande chance de errar a questão. E errou a questão, não adianta fazer de outra forma, errou, tá errado, tá? Sempre vai ter lá a resposta, qualquer resposta certa para a questão, mas não tem jeito, tá? A pessoa tem que aprender, sabe que as coisas mudam, e essa daqui é a forma que a gente vai ter aula nesses tempos, nesses novos tempos, né? Pode fazer a pergunta, Giovana, pode fazer a pergunta que você quiser. Vamos lá, Giovana, pode fazer a pergunta. Tem alguma pergunta? Eu mandei no chat aqui, ó. Você não viu no chat? Você aqui, colocou? Ó, eu mandei, coloquei, ó. Essa aula vai ficar gravada? Essa aula vai ficar gravada, tá? No meu canal do YouTube, tá bom? Qual é o seu canal mesmo? Passo, pode deixar que eu passo. Assim que eu
Vou fechar aqui, eu já passo para você, tá bom? Tá bom. Fechar a aula gravada, tá bom? Gostaria de saber mais alguma coisa? Você já tinha ouvido falar desse assunto, de racismo estrutural, de teorias, desse tipo Já de tinha teoria? ouvido falar um pouco na outra escola e agora para reforçar cada vez mais, entendeu? Ah, legal. Você também, né, Sâmia? Você foi minha aluna no ano passado? Fui. Então, você já ouviu falar. Você lembra que eu falei alguma coisa desse tipo de coisa quando eu falei de descolonização, né? Apesar de dar uma pesquisa online, eu falei alguma coisa assim. Pessoal, então nossa aula vai acabando por aqui, tá bom? Eu peço para que vocês fiquem aqui para eu colocar para vocês o meu canal que vai estar essa aula, tá bom? Regis Ocara, né? Mas eu vou colocar direitinho aí o nome do meu canal para vocês. Só um minutinho, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau, tchau. 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 Bye.